Olá, a gente começa com essa mensagem, que é bem direta e vem de um documento que a gente vai analisar hoje. Ela é um alerta importante para professores e pedagogos da SEDUC Amazonas sobre a chance de receber valores que podem ter ficado para trás. Vamos entender direitinho o que isso significa. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui é desvendar um documento que mistura um pouco de finanças e direito, para mostrar como atrasos na promoção de carreira podem ter pesado no bolso de muita gente. Bora lá entender essa história. Então, esse é o nosso caminho. Primeiro, vamos ver um caso prático do dinheiro perdido no tempo. Depois, a gente entende as regras da tal progressão horizontal. Aí, vamos ver como a conta não fecha, sentir a pressão da luta contra o tempo e, no final, deixar tudo claro na parte de conhecer seus direitos. Para não ficar só na teoria, o documento traz um estudo de caso bem prático. A gente vai seguir a trajetória de uma professora de 40 horas para ver, na vida real, como essa demora administrativa pode impactar o salário e a carreira. Bom, vamos aos detalhes do caso. É uma servidora concursada, com especialização, que entrou em 2012. Essa data de início, 26 de janeiro de 2012, é o ponto de partida de tudo. É a partir dela que a gente começa a contar quando as promoções deveriam ter acontecido. E essa linha do tempo aqui, olha, ela mostra o problema de um jeito bem claro. A progressão para o nível B era para ter sido em 2016, para o nível C em 2019, e assim por diante. O que acontece é que a implementação de fato só veio anos depois. E cada ano de atraso, claro, significou uma perda financeira. Ver todo esse atraso no caso da professora levanta uma pergunta bem óbvia, né? Afinal, qual é a regra do jogo? O que a lei diz sobre como essa progressão de carreira deveria funcionar? E o conceito principal é esse aqui: progressão horizontal. O nome pode parecer técnico, mas a ideia é bem simples. É o direito de avançar na carreira e, consequentemente, no salário, com base no tempo de serviço. É uma forma de valorizar a experiência do profissional. Certo. E o que é preciso para ter direito a essa progressão? Como a gente vê aqui, os critérios são bem objetivos. Não é uma avaliação subjetiva, não. É cumprir o tempo de serviço, manter a frequência em dia, a assiduidade e, claro, seguir as outras normas do Estatuto. Agora, muita atenção nesse ponto, porque aqui tem uma virada de chave. Em 2019, uma mudança na lei reduziu o tempo necessário para a promoção de 4 anos para 3. E o mais importante, essa mudança valeu retroativamente a partir de março daquele ano. Isso não só acelera a carreira daqui para frente, mas é essencial para o cálculo correto dos valores atrasados. Ok, as regras estão mais claras. Mas a pergunta que não quer calar é: e o dinheiro? Como é que isso se reflete no contra-cheque? É agora que a gente vai para o centro da questão para ver o tamanho do prejuízo que essa demora pode causar. O interessante aqui é a matemática da perda, né? A tabela mostra mês a mês a diferença entre o salário que foi recebido, no nível errado, e o que deveria ter sido pago, no nível certo. Repara só como a perda mensal vai aumentando com o tempo, de quase R$ 100 em 2021 para mais de 370 em 2025. E quando a gente soma todas essas pequenas perdas mensais, o resultado impressiona. Só nesse caso de exemplo, a conta chega em mais de R$ 14.500. E olha que detalhe, esse é o valor original, sem nenhuma correção monetária ou juros. Mas o prejuízo não para por aí, e essa imagem mostra bem o porquê. À esquerda está a tabela de vencimentos de 2019, à direita, a de 2023. Dá para ver que os valores de todas as faixas subiram. Isso quer dizer que, ao ficar no nível errado, o servidor não só perdeu a diferença da progressão, mas também os reajustes gerais que todo mundo teve. A perda vira uma bola de neve. Agora, a gente chega num ponto que coloca um senso de urgência em tudo isso. Existe um relógio correndo, um prazo legal para reivindicar esses valores. E o tempo aqui é um fator fundamental. O nome técnico é prescrição quinquenal. Na prática, a regra é simples, mas é dura. Só se pode cobrar na justiça os valores dos últimos 5 anos. Qualquer direito anterior a esse período, infelizmente, se perdeu. O tempo, legalmente, apaga essa dívida. E essa citação, que vem direto do documento, resume a situação perfeitamente. O tempo não para. E a cada mês que passa, um mês de retroativos, aquele dinheiro mais antigo, pode estar se perdendo para sempre. O documento é bem claro ao dizer que essa demora do Estado, que ele chama de reiterada inércia, na prática joga contra os servidores. A falta de ação administrativa acaba comendo o direito financeiro por causa da passagem do tempo. Bom, chegamos na reta final da nossa análise. Vamos agora amarrar todas as pontas e focar o que é mais importante saber sobre os direitos que estão em jogo aqui. Então, o que tudo isso quer dizer? Primeiro, existe uma possibilidade real de ter direito a valores retroativos.
Segundo, o governo até sinalizou pagar 1 mês, mas a lei pode garantir os últimos 5 anos. Terceiro, isso vale para todo mundo que foi incluído no decreto de progressão de dezembro de 2025. Quarto, o cálculo completo tem que incluir os reflexos em férias e 13º. E por último, o ponto mais urgente, o tempo está correndo contra aquele prazo de 5 anos. E para fechar a análise que a gente detalhou hoje, termina com uma recomendação bem direta e objetiva do próprio documento-fonte. A de sempre consultar um advogado especialista para analisar a situação de cada um, caso a caso. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão, né? Depois de anos de dedicação ao serviço público, como é que se pode garantir que a carreira e o salário estejam de fato alinhados com aquilo que a lei determina?